Cristo, amém? Quantos vieram aqui louvar o nome do nosso Deus, fiquem em pé e dê um glória a Deus. Aleluia, que o Senhor possa visitar tremendamente o seu coração nessa noite e que você possa realmente prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus, amém? Aleluia, vamos louvar o nome de Deus. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Toda majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória a Deus, aplauda mais forte o Senhor Jesus, diga o quanto Ele é maravilhoso. Isso, nós devemos estar aqui, amados irmãos, para celebrar esse Deus maravilhoso, e nós só estamos aqui por causa dEle, senão nós não estaríamos. Então eu quero convidar você agora a orar. Feche os teus olhos e fale com o teu Pai Celestial, em nome de Jesus. Achegue-se a Ele, e Ele se achegará a você. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, você vai receber coisas maravilhosas que você ainda não sabe. Entregue-se ao Senhor, entregue-se, consagre-se, achegue-se ao Senhor, diga a Deus: eu quero te adorar em espírito e em verdade. Diga ao Senhor: eu ofereço a minha vida, eu ofereço a minha vida. Ofereça a sua vida para o Senhor. Pai querido, nós queremos mesmo que a tua vontade se faça na nossa vida. Nós queremos, nós desejamos, nós almejamos. Nós não somos capazes de fazer a tua vontade na nossa força, Deus. Às vezes a gente tem a vontade, mas não tem a unção.
Porque às vezes, ó Pai, nós estamos tão cheios de nós mesmos, por isso nós nos renunciamos diante de Ti. Nos ajuda nessa luta contra a carne, contra o egoísmo, ó Deus, contra o egocentrismo. Deus, nos ajuda nessa luta contra nós mesmos. Pai, nós queremos nos render diante do Senhor, nos renunciar e nos consagrarmos totalmente ao Senhor, consagrar a nossa vida inteiramente ao Senhor. Nós queremos adorar o Senhor como o Senhor merece ser adorado, em espírito e em verdade, com toda a força da nossa alma, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, com todo o nosso ser. Nós queremos te adorar. Enquanto isso, ó Deus, enquanto nós te adoramos, enquanto nós nos consagramos, enquanto o Senhor nos traz para o centro da tua vontade, vai operando, ó Deus, seus sinais e maravilhas. Pai, tanta gente que precisa de uma cura sobrenatural, que hoje seja um tempo de cura, curas das feridas físicas, das feridas emocionais, cura, ó Deus, libertações, aquele que está preso em algum tipo de cadeia, não consegue sair dali, ó Deus, liberta para a glória do teu nome. Que esta noite seja uma noite de muita salvação, muitas vidas tenham um encontro com Jesus como Senhor de suas vidas. Pai, nós oramos, nós entregamos este culto nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, vamos adorar a Ele com nossas palmas, dizendo que Ele é muito maravilhoso. Deus é bom, é lindo. Pode se assentar e preste atenção nas nossas comunicações. Olá, está no ar o nosso VT informativo. Preste muita atenção para não perder nenhuma de nossas atividades. Toda a cidade esteve envolvida pelas orações do povo de Deus na última segunda-feira durante a Marcha para Jesus. Confira. Ao Senhor Jesus as chaves desta cidade, em nome de Jesus, amém. Somos um exército que se levanta, um povo escolhido para governar a nação. Somos essa geração. Avançaremos, marcharemos. Somos essa geração. Se você ainda não é batizado, o que lhe impede? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Fale com nossa equipe de integração para fazer a inscrição em nosso curso de batismo ou ligue no telefone da igreja. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E se você já terminou as lições de batismo ou está terminando, pode marcar a sua entrevista para ser batizado no próximo culto de batismo. Você que está frequentando a nossa igreja, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte da nossa história. Passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você.
Vem aí mais uma edição do Hip Hop com Propósito. Será aqui mesmo no templo da igreja e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, ou um brinquedo ou uma roupa infantil. Todas as doações serão destinadas ao projeto ID. Anota aí, dia 19 de setembro às 7h30 da noite. Venha e traga os seus amigos. Termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever estas e outras notícias, acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana e não esqueça, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu sou a Beatriz, uma fantoche carioquinha e muito feliz. E aos domingos, meu dia predileto de vir à casa do Senhor. E aí, tia Gracinha, feliz? Muito feliz. Domingo tem realmente um gostinho especial. Todos os cristãos se reúnem para adorar, para louvar, para celebrar ao grande Deus. Mas me conta mais, Beatriz, por que tanta felicidade assim aos domingos? Tia, eu moro lá em cima. Lá em cima? É, no mini andar. Ah, no mini andar? Uhum. E aos domingos, você nem sabe, aos domingos tem uma movimentação de crianças mega ultra power lá em cima. E a minha equipe sempre prepara ótimas novidades para ensinar as mini pessoas como adorar, como servir a Deus. Ai, os domingos. Hand-tang. Amo muito tudo isso. Tô vendo mesmo, Beatriz. Mas me conta mais, me conta mais. Hoje, por exemplo, o que vai ser falado lá no Mini? Vamos falar, tia Gracinha, sobre higiene. Higiene? Ué, todo mundo não sabe já se higienizar? Tia Gracinha, higiene espiritual. Nós vamos falar sobre como limpar corações. O pecado suja o coração das pessoas. Mas Deus, que é a fonte de toda purificação, limpa os corações que se achegam a Ele, pedindo perdão. Então, igreja, coloque-se de pé e vamos todos juntos falar o versículo da noite. Mas, vamos lá, igreja. Nós, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1:9. Amém, Beatriz. Muito obrigada pela sua participação. Agora nós vamos abaixar as nossas cabeças e orar, pedindo para que o Senhor capacite esses homens e mulheres dispostos a entregar a sua adoração, ensinando os pequenos do Senhor, príncipes e princesas. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, Pai, porque temos um lugar para te adorar com toda a liberdade, com toda a sorte de artes, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos casais, nós temos homens, mulheres dispostos a ofertar a Ti um louvor em ensinar os Teus pequeninos príncipes e princesas. Nós te louvamos agradecidos, Pai, porque temos o privilégio de te chamar de Pai através do sangue purificador de Jesus Cristo. E, Pai,
capacita cada um de nós, Senhor. Nós precisamos da Tua capacidade, das Tuas respostas, dos Teus ensinamentos para prosseguir na nossa semana, nos nossos dias, Papai. Muito obrigado. Nós te agradecemos pelo Teu amor e misericórdia. Em nome de Jesus, amém! Vamos chamar agora a galera dos pré-adolescentes primeiro. Yeah! Oh, oh! Tchá, tchá, tchá! Here we go! Na, 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 na! Yeah! As mini pessoas, todas pequenininhas agora. Oh, 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 bate que bate, bate coração. Vamos aplaudir essa moçada bonita aí, gente. Os pré-adolescentes. Essa garotada linda aí, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, por favor? Quero pedir à produção, coloque ali o primeiro slide sobre a conferência missionária, por favor. Gente, nós teremos a nossa conferência missionária 2013. Como você sabe, esse é um momento muito importante. Não que a igreja só vai parar para fazer missões, ou pensar, ou refletir com missões, na nossa conferência, porque você sabe que constantemente nós estamos aqui falando. Todo culto tem um momento da missão. Mas tem um tempo do ano que a gente para tudo, né? Não se reúne, não tem nem as reuniões nas células, nada. Para tudo e todo mundo vem para cá na conferência missionária. E nós, dessa vez, vamos falar de testemunho às nações pelo poder do Espírito. Nós vamos ter como preletores o pastor Adilson Santos, já esteve pregando aqui num domingo desses, quem esteve se lembra. E teremos o testemunho do Abdala, que inclusive o pastor Adilson Santos contou dele em um dos seus testemunhos. Ele é um ex-terrorista. Essa conferência missionária, eu tenho certeza, amados irmãos, que vai ser uma grande bênção na vida da igreja, e a igreja vai caminhar ainda mais para que verdadeiramente seja uma igreja missionária. Essa igreja, os irmãos que estão aqui, muitos dos irmãos já são contribuintes, oram, têm o coração em missões. Nas células, cada vez mais está crescendo a consciência missionária através do momento da missão na célula. Cada célula está cada vez mais com compromisso na adoção missionária. Enfim, nós estamos crescendo, mas precisamos crescer muito mais. Por isso, não deixe de orar pela conferência missionária e comece já a falar com Deus assim: Deus, estou com o coração aberto para o Senhor falar comigo o que o Senhor quiser. Minha vida pertence ao Senhor. Então, amados irmãos, vamos fazer isso em nome de Jesus. Quero convidar a equipe para que venha aqui. Nós vamos para o nosso momento da ceia do Senhor. Queria convidar você a preparar o teu coração. A palavra de Deus nos ensina sobre a ceia. Quero convidar as pessoas que vão também nos ajudar na ceia do Senhor, que venham aqui à frente. Onde estão os irmãos que vão nos ajudar na ceia, podem vir agora aqui à frente. Esses irmãos estarão aqui para servir. Aliás, servir é uma palavra muito forte no momento da ceia. Jesus veio para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E
Quando Jesus entrega a sua vida, ele entrega a sua vida como servo de Deus com um propósito. Jesus entrega a sua vida com um propósito. Amados irmãos, o que a gente faz na ceia? Inclusive pode ter aqui algumas pessoas, nossos convidados, algumas pessoas que não sabem exatamente o que é a ceia do ponto de vista bíblico, mas a ceia do Senhor, como disse o próprio Jesus, é para ser tomada em memória dele, é uma ordem de Jesus, fazer isto em memória de mim. Então a ceia é um memorial, amados. Veja, perceba, alguém pode pensar assim, não, mas só para lembrar do quê? Não é para lembrar de uma coisinha não, amados irmãos. A ceia é um memorial de algo que mudou a história. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus está no centro de todas as coisas. Há um antes e um depois. Até a própria história do Ocidente se define assim. Nós estamos no ano 2013 depois de Cristo. Teve um antes e teve um depois. Por quê? Porque Jesus, ele dividiu a história no meio. Quando ele vem, e ele está lá para tomar a Páscoa, ele toma a primeira ceia, ele toma o pão e diz assim, olha, este é o meu corpo que será entregue por vocês. E quando ele toma o cálice, ele diz, este é o meu sangue que será entregue por vocês. Veja, há uma aliança sendo feita. E o que nós estamos lembrando aqui? Nós estamos lembrando aqui que Jesus morreu na cruz por nós, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Se não fosse esse sacrifício, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Jamais poderíamos nos relacionar com o Pai Celestial, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, você está aqui hoje, eu e você só estamos aqui hoje, porque um dia Jesus olhou para nós, ele desceu do seu trono nos céus e tomou a forma de homem, e achado na forma humana, se fez servo de todos, para que através dele, todos aqueles que crescem, possam chegar a Deus. Que maravilha! Nós podemos nos relacionar com Deus em amor. Nós temos toda uma relação com Deus com muita afetividade. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Daqui a pouco os irmãos vão sair distribuindo a ceia. Quem deve tomar os elementos? Aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, que já foram batizados e estão em comunhão com a igreja de Cristo. Esses devem tomar os elementos para depois tomar a ceia. Você que se sente afastado, você que se sente assim, não estou muito bem para tomar a ceia do Senhor, não deixe de tomar. Faça o seguinte, peça ao Espírito Santo para sondar você lá por dentro. O Espírito Santo vai mostrar o que você tem que se arrepender e mudar de vida. Confesse a Deus e então tome da ceia do Senhor. Os irmãos podem servir, e enquanto nós estivermos cantando, você vai recebendo os elementos. Não tome até que seja dado o sinal para você comer o pão e tomar do cálice. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Alguém que já tendo Jesus como Senhor de sua vida, tendo sido batizado, deixou de receber um dos elementos. Os irmãos agora vão distribuir. Fique com a sua mão levantada até que você receba. Há mais alguém que ficou sem receber? Sim, minha irmã, ali ó, lá ao fundo, irmão lá com a mão levantada, à direita, isso. Glória a Deus. Diga assim: Jesus me ama. Você já teve provas de amor por pessoas que dizem que amam você? Você já se sentiu amado assim? Quando você disse: olha, me senti muito amado quando fulano, quando meu pai, minha mãe, minha namorada, minha esposa, meu esposo, meu filho me fez tal coisa. Quantos aqui já tiveram claras provas de amor? Levante sua mão, de alguém aqui da terra. Nem. Quantos de vocês percebem que esses são os momentos mais significativos e valorosos da vida? Quando você sente que alguém ame você. Levante a sua mão. Todos nós precisamos sentir o amor. Mas sabe, por mais que todas essas provas tenham sido muito significativas, e você tem que continuar dando essas provas de amor e permitindo ser amado. Ninguém ama você como Jesus te ama. Ninguém. Ninguém ama você como Jesus te ama. Sabe por quê? Jesus, ele enfrentou vários tipos de lutas para desistir de você. A traição de um amigo que o beijou no rosto, a negação de uma das pessoas mais próximas dele, dizendo: eu não conheço, não sei quem é. Jesus enfrentou o escárnio dos soldados. Jesus enfrentou a perseguição dos religiosos. Jesus experimentou tantas coisas. Ele carregou sobre si todos os pecados. Eram muito pesados. Jesus passou por dores físicas terríveis na cruz do Calvário. Dor que faria qualquer um de nós desistir de qualquer coisa. Mas ele não desistiu. Porque ele ama muito você. Diga para o irmão que está do seu lado: ninguém te ama mais do que Jesus. Amém? Agora diga comigo assim: Jesus
me ama. Feche seus olhos. E agora diga bem devagar: Jesus me ama. Diga. Agora você vai dizer isso sentindo o amor de Deus. Diga: Jesus me ama. Amém. Foi por causa disso que Jesus, na noite em que haveria de ser traído, prestou atenção nessa frase? A Bíblia que diz isso. E na noite em que haveria de ser traído, Jesus se reuniu com seus discípulos para tomar da Páscoa. E ele partiu o pão, e quando ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos e diz assim: este é o meu corpo que será entregue por vocês. Entregando o seu corpo por nós, ele nos faz corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo. E aí Jesus disse: comam deste pão em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos do pão. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, que será derramado por vocês. Ali havia um simbolismo muito profundo. Uma nova aliança seria estabelecida. E quando Jesus paga o preço da minha culpa e da sua culpa, Ele nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Viu como Jesus te ama? Ele podia ter pago o preço para você ser amigo dele, não já estaria bom? Ser alguém que ia morar no céu, não já estaria bom? Mas Jesus paga o preço para que você se torne um com Ele, assim como Ele e o Pai o é, para que você seja filho de Deus, para que todos nós nos tornemos de uma só família, todos irmãos. Jesus ama você. Jesus ama você. E Ele disse: tomem este cálice em memória de mim, em memória do sacrifício de Jesus na cruz. Tomemos do cálice. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por tamanho amor. Deus, só o Senhor Todo-Poderoso e amoroso podia nos amar com amor de renúncia e de entrega total, como esse amor. E nós te louvamos, e nós te agradecemos, no nome poderoso, o nome que é sobre todo o nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passe o cálice para a ponta das fileiras aí, por favor, amados. Vai passando o cálice para os outros, e os irmãos vão passar então para recolher do cálice. Vamos cantar, adorar esse Jesus maravilhoso. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou.
aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, Quem ama o Senhor, aplauda-o bem forte. Diga ao Senhor que você o ama. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus nos ama de verdade. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar agora, daqui a pouco, para trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes disso, tem uma palavra de agradecimento à igreja, porque os irmãos fazem parte de uma geração, de um tempo em que nós precisamos tomar posição bem definida dentro da nossa nação. Nós precisamos fazer isso, sem dúvida, sem querer ofender ninguém, maltratar ninguém, mas ter posição de valores, sermos muito bem posicionados em amor. Eu quero agradecer aos amados irmãos que se posicionaram, indo às ruas. Nós vimos a sociedade brasileira se mobilizando, indo às ruas para pedir por muitas coisas e fazendo até protestos, mas nós vimos essa grande multidão aí na Marcha para Jesus. Foi a maior concentração do aniversário da cidade, né? Não teve nada maior que isso. Mas o mais importante é que nós estivemos marcando a cidade no dia do seu aniversário, cobrindo-a de oração. Isso é muito importante. Na semana anterior, que antecedeu a Marcha para Jesus, na sexta-feira, a marcha foi na segunda, nós tivemos uma vigília de oração
aliás, 2 semanas antes, na sexta-feira, nós tivemos uma, todos juntos, e nós estivemos orando por Campo Grande. Naquela vigília que foi na igreja El Shaddai, nós oramos pelos motivos que nós temos orado constantemente, que são 7, né? E coisas como a saúde, educação, a família, e por aí vai, mídia. Nós estivemos orando pela cidade, intercedendo, crendo que pode ir em muito a oração de um justo. E nós fomos ali, muitos irmãos estiveram ali naquela vigília, orando, buscando ao Pai Celestial. Na outra sexta, as igrejas se espalharam pela cidade. Haviam igrejas orando em vários pontos, justamente em cima desses 7 motivos de oração. Tinha gente orando nos hospitais, em frente de bancos que representassem a economia, orando na frente das escolas, do pelotão de trânsito, pelo trânsito da cidade. Gente que foi às ruas. A nossa igreja esteve aqui, alguns irmãos estiveram aqui na vigília de oração, e nós saímos e fomos para a prefeitura, onde nós oramos ali por aqueles que estavam representando o governo municipal. Depois nós fomos até a Santa Casa, estivemos ali orando com a diretoria da Santa Casa, orando por uma mudança na saúde. Amados irmãos, isso foi muito importante. E nós cremos que Deus está ali atento às nossas petições. Deus está sempre atento para as petições do justo. E cremos que Deus está operando maravilhosamente em nome de Jesus. E aí na segunda nós estivemos orando em praça pública por todos esses motivos. Pastores, bispos e apóstolos estiveram orando ali na praça. Foi maravilhoso a gente poder estar orando ali. Saímos marchando pela cidade, profetizando bênção, porque a igreja é a abençoadora. A igreja tem uma palavra profética, não é? E nós tivemos ali, o pastor Silas Malafaia deu uma palavra bem profética, bem direcionada, sobre valores que nós queremos para a nossa nação. Nós precisamos lutar pelos valores da palavra de Deus na nossa nação. Foi maravilhoso isso também. E depois, como sempre acontece, nós estivemos ali orando com o prefeito, ele foi, e novamente, naquele ato simbólico de tantos anos, como tem acontecido aqui em Campo Grande, não são todas as cidades que isso é feito, mas todos os prefeitos, desde o André Putinelli, têm entregue as chaves da cidade nas mãos de Jesus. Alguns falam assim, mas será que eles sabem o que significa isso? Bom, se eles não sabem, se eles sabem ou não sabem, eu não sei, mas eu sei que Deus sabe. E Jesus está fazendo a obra dele, e nós estamos ali. Ele é autoridade sobre a cidade, e ele tem feito, os prefeitos têm feito essa entrega. E Campo Grande é do Senhor Jesus, e nós vamos tomar posse em cada passo que nós dermos. Nós estamos tomando posse para que a nossa cidade tenha um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, amados irmãos, alguns dizem, mas isso não acontece só na marcha. É claro, ninguém é tolo para achar que num dia a gente faz isso tudo aí. Não, envolve discipulado, oração todo dia, evangelização, entrega de vida, consagração. Mas esse momento tem sido um momento muito importante. Então, eu quero agradecer aos irmãos pela participação, pelas orações, e a marcha cumpriu com os seus propósitos, não somente da cidade. O pastor Silas Malafaia estava conversando, nós estávamos juntos com o apóstolo Edmilson e o bispo Rodovalho. Ele diz assim, vocês aqui de Campo Grande, vocês são meio malucos, né? Eu falei, não tenha dúvida. Falou, porque para chamar assim, vocês chamaram um de cada lugar, né? O bispo Rodovalho de uma igreja, o apóstolo Terra Nova de outra, de uma denominação, de outra. Eu falei, bom, todos somos da mesma igreja. Ele falou, com certeza, mas aqui teve uma miscelânea que eu não vi ainda no Brasil, né? Mas glória a Deus, porque aqui Deus está plantando para a nossa nação uma unidade nacional em nome de Jesus. Amados irmãos, se nós formos esperar concordar com tudo, acho que se a gente se reunir aqui, um grupinho de 5 pessoas, não vão ser concordes 100%. Imagina a gente achar que vai ter unidade nessas coisas assim, de pensamentos, de ideologias, de forma de culto, de todas essas coisas. Mas nós sabemos que nós estamos buscando Jesus Cristo como Senhor.
E nós queremos que a palavra de Deus seja a palavra para o Brasil, que dê direção para o Brasil. E nós vamos lutar por isso, em nome de Jesus. E Deus está plantando isso. Ore pelo Brasil. Tem um movimento muito forte no Brasil, de vários líderes de grandes denominações, se reunindo para buscar a Deus, para quebrar essas barreiras denominacionais, para que nós possamos, juntos, lutar pelos valores da palavra, os valores do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos cantar, e eu queria desafiar você ainda mais uma coisa. Nós temos um alvo, cada igreja ficou de levantar para que a marcha possa ser cada vez melhor. Essa marcha já teve melhor estrutura, tivemos 2 caminhões a mais, nós tínhamos um que não estava dando conta, as pessoas não escutavam na marcha, e a marcha ainda foi maior, né, dessa vez. Enfim, nós tivemos toda uma despesa com a estrutura, caminhões, e aquela coisa toda, e palco, e som, fechamento de área, e uma porção de coisas. Mas eu sei que o que eu estou fazendo aqui, amados irmãos, não é ficar dividindo continha, nem sair com um chapéuzinho pedindo uma esmolinha. Não é isso não, amados irmãos. A responsabilidade de contribuição é de todos nós. E quem ama o Senhor é generoso. Quer ver? Por exemplo, quantos aqui sentem a generosidade de Deus no seu dia a dia? Dá um glória a Deus. Verdade. Então eu sei que eu não estou aqui forçando uma barra, né? Porque não devemos contribuir por constrangimento, porque Deus ama quem dá com. Deus ama quem dá com. É assim que nós vamos ofertar. Vou estar orando por você agora, para que Deus coloque o valor que você deve contribuir. Deus vai colocar no seu coração, em nome de Jesus, e assim, sem anunciar o alvo, eu tenho certeza que nós alcançaremos o alvo que foi distribuído para cada uma das igrejas. Então vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor está operando no meio do seu povo, ó Deus. Deus amado, em nome de Jesus, que nós voltemos para a palavra, todo o teu povo, reunido em todas as partes dessa nação, que nós voltemos para os valores da tua palavra, ó Deus, e vivamos baseados na palavra de Deus. Como na igreja primitiva, ó Deus, que mesmo sendo perseguidos, eles não deixavam de falar aquilo que tinham visto e ouvido, aquilo que eles estavam experimentando no dia a dia, que era contra o mundo, claro, por isso eles eram perseguidos. Mas Deus, nós queremos ter também essa mesma ousadia e intrepidez, cheios do poder do Espírito Santo, ó Deus. E Pai, agora, fala no coração de cada um sobre esta oferta, ó Deus, e que cada um possa ofertar, segundo o que propôs no seu coração, sobre a voz da tua direção, ó Deus, em nome de Jesus, e que teu Espírito fale a cada um, e nós confiamos no Senhor, e entregamos esse momento, porque sabemos, ó Deus, que essa oferta tem muito valor, não somente, ó Deus, no que diz respeito aos valores desta terra, de conta, paga aqui, recebe ali. Não, Deus, muito mais que isso, essa oferta tem um valor muito especial no mundo espiritual, e nós entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor a multiplique, como o Senhor fez, ó Deus, e como o Senhor tem feito durante toda a história. Quando nós entregamos o que temos nas tuas mãos, o Senhor multiplica, abençoa a vida daquele que dá, e abençoa a vida de muitos através daquela oferta que é dada com alegria. É por causa disso que nós oramos e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Diga comigo assim: Campo Grande pertence ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Diga assim: eu serei testemunha da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Enquanto estivermos cantando, vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas.
Glória a Deus. Pode se assentar. Boa noite, igreja. Antes de começar a compartilhar a palavra do Senhor, nós queremos conhecer aqui quem são os nossos convidados essa noite. Você que está vindo aqui pela primeira vez, segunda, ou que há muito tempo não vinha e está nos visitando essa noite. Quem é? Levante, fique em pé, por favor, para nós conhecermos. Nós queremos conhecer você, não tenha vergonha não. Olha o tanto de gente. Segunda... Isso aí. A igreja vai abraçar vocês. Dá muito carinho para vocês aqui. Sintam-se em casa, até porque a casa é do nosso pai, né? Do pai de vocês também. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Eu compartilhei essa palavra no sábado passado, mas o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar aqui com vocês hoje também. E quando o Espírito Santo ele quer trabalhar, ele quer falar com a igreja, ele fala mesmo, né? Quando ele tem alguma coisa para ministrar aos nossos corações, ele fala no domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Levante a mão. Domingo passado. Quem não estava? Quem não existia no domingo passado, né? As pessoas que não existiam no domingo passado, nasceram durante essa semana, né? Então, isso aí. Às vezes nasceram de novo, aceitaram Jesus durante essa semana e tal. Então, parabéns para vocês. O pastor Djalma falou sobre oração. E a palavra que o Senhor compartilhou comigo, e nós não combinamos, né? Depois que eu fiquei sabendo que ele tinha feito uma palavra parecida, o título dessa palavra é A Oração Muda a Vida da Gente. A oração muda a vida da gente. Está com a Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. O texto é bem grande, então eu vou ler vou dividir em duas partes, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque só o texto em si já é uma ministração para os nossos corações. Então, o Espírito Santo ele quer falar com você, o Espírito Santo ele quer ministrar no seu coração, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua vida através do poder da oração. Receba essa palavra de Deus, não a palavra que eu vou transmitir, mas a que o Espírito Santo quer transmitir, e eu sou apenas o microfone. O microfone do Espírito Santo sou eu nessa noite. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós, como igreja do Senhor aqui reunida, clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós cantamos ao Senhor aqui louvores, entoamos louvores ao Senhor, mas o nosso coração precisa ouvir a voz do Senhor nessa noite, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz. Não há nada que possa acalmar mais o nosso coração do que a voz do Senhor. Pai, não há nada que possa tirar as nossas confusões, tirar as dúvidas dos nossos corações, do que a voz do Senhor. Pai, é o Senhor quem sabe, é o Senhor quem me conhece, melhor do que eu mesmo, melhor do que a minha mãe, melhor do que o meu pai, melhor do que os meus amigos. É o Senhor que me criou, que anda comigo, nunca me abandonou e nunca saiu do meu lado. Então, Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações essa noite, transforma os nossos corações e muda a vida da gente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A oração muda a vida da gente. Atos 16, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 40. Vou ler só a metade. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Vou ler de novo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro,
agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos ministros, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é perfeita, ela é tremenda ao nosso coração. Só quando eu li esse texto, sem refletir, sem pesquisar, eu estava no meu devocional, e eu li esse texto, o Senhor já foi falando ao meu coração, e foi falando, e esse texto começou a ferver no meu coração. Esse texto ferveu no meu coração. Sabe por que ele ferveu? Porque nós estamos num momento muito importante no Brasil. O Brasil está passando por um momento que, como diz a mídia, né? Não há precedentes para os jovens, para os adultos, para os velhos, para as crianças que se manifestaram contra a corrupção. E a corrupção em todas as áreas. Em todas as áreas as pessoas estão acordando, estão despertando, estão buscando seus direitos. Eu até vi um dia desses, um amigo meu estava falando que ele estava na fila do mercado e uma pessoa, e daí só tinha um caixa. E a fila estava enorme, sabe aquela fila, a fila estava gigante. E as pessoas começaram lá, daí uma pessoa falou assim: pô, mas por que só tem um caixa? Você que queremos o nosso direito, queremos. E todo mundo começou a repetir: queremos o nosso direito, queremos o nosso direito. E até que o gerente veio, o segurança veio lá, ficou meio, é um mercado grande, né? O segurança ficou meio perto das pessoas, assim, para ver se não ia haver bagunça, tumulto. E eles ficaram: queremos mais caixas, cadê o gerente? E ficaram repetindo isso, até que de repente apareceu mais 3 caixas, brotaram. 3 caixas do nada, né? Mas as pessoas, elas estão o quê? Acordando para os seus direitos, acordando porque elas não aceitam mais a opressão, não aceitam mais tudo o que está acontecendo. A corrupção ela é geral, a corrupção no Brasil ela é geral, né? É em todas as áreas, todos os segmentos, em muitos segmentos, e o povo de Deus também se acordou, o povo de Deus também despertou, e essa marcha para Jesus é uma prova disso. Foi a maior concentração, eu fiquei impressionado, até naquela marcha do Fernandinho, eu olhei e falei: rapaz, nunca vi tanta gente, né? E nessa eu já não vi mais gente ainda, né? E cada vez as pessoas têm acordado mais para buscar o quê? Os nossos direitos, como igreja. Mas lá na marcha, o rapaz que estava ministrando lá, fazendo um período de louvor, ele falou uma frase muito interessante. E ele falou assim, o povo de Deus, as pessoas têm buscado seus direitos, as pessoas têm ido às ruas, as pessoas estão reivindicando os seus direitos, protestando, fazendo, e com o povo de Deus não é diferente, nós estamos fazendo também, estamos indo às ruas e mostrando que Campo Grande é do Senhor Jesus, que há cristãos aqui em Campo Grande. Mas ele falou assim, e aquilo ficou no meu coração e eu creio que vai ficar no seu também, que mais impactante para a nossa cidade do que nós, como povo de Deus unidos, irmos às ruas, seria se nós, como povo de Deus unidos, fôssemos para os nossos quartos orar. Aí não tem jeito. Aí a realidade ia ser totalmente transformada. Aí não haveria mais corrupção, aí não haveria mais idolatria, aí não haveria mais prostituição, aí não haveria mais promiscuidade, aí não haveria mais divórcios, aí não haveria mais nada. Porque o povo de Deus se levantou verdadeiramente, não apenas para ir para as ruas, mas para orar e buscar ao Deus da criação, aquele que pode resolver. Os protestos, eles acordam as autoridades, mas a oração, ela move Deus, ela faz Deus agir em nossa cidade. E essa marcha ela foi muito importante, eu gosto muito da marcha.
E eu gosto da marcha não apenas para ir para a rua, para assistir um show, porque não tem nada para fazer, até porque eu gosto de ficar em casa, né? Eu gosto de ficar em casa, lá, tranquilo, mas eu acho muito importante, mais do que o símbolo do povo de Deus unido, mais do que a importância do povo de Deus ir para a rua, é nós estarmos na rua orando pelas autoridades, orando e mostrando, olha, aqui algumas pessoas não concordam com o esquema político, não concordam com o partido que foi eleito, mas nós não vamos vaiar, nós vamos orar pelo nosso prefeito, nós vamos orar pelo nosso governador, nós vamos orar pela presidente que o Senhor levantou, porque foi Deus que colocou. Nenhuma autoridade é instituída se não for por Deus. Mas a oração. E o título dessa palavra é A Oração Muda a Vida da Gente. E por mais incrível que pareça, para a oração mudar a vida da gente, precisa de um detalhe apenas. Sabe qual que é o detalhe? Oração. Para a oração mudar a vida da gente, não tem outra maneira, não tem outro detalhe, não tem outra característica mais importante do que a oração. Muitas vezes nós como igreja, nós estamos falando muito. Falamos muito e repetimos muito, e falamos aquilo que os pastores falam, e repetimos aquilo que nós vimos, nós estamos vendo no YouTube, e vendo nas igrejas que visitamos, e falamos, não, Deus vai fazer isso, e Deus vai se levantar para a nossa nação, e tal, e a minha família vai ser transformada, e o pastor falou que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e tal. Só que nós não oramos. Se a igreja de Cristo orasse, rapaz, aí não tinha jeito. Aí não tinha problema que ia parar a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não suportarão a pressão que a igreja de Cristo irá fazer. Porque a igreja é uma igreja crescente, é uma igreja poderosa. Mas para essa pressão, ter mais pressão ainda, precisa de oração. Nós vivemos hoje numa igreja de argumentos. Uma igreja que fala muito. Uma igreja que tem um discurso bonito. Uma igreja que fala de um Jesus, que fala de mudança de vida, que fala de ação social, mas não é uma igreja que efetivamente tem orado. Se você tem orado, persevere na oração. Se você não tem orado, mude a sua postura de oração, e aí a sua vida irá mudar. É somente a oração que muda a vida da gente. E o apóstolo Paulo, uma coisa muito interessante aqui no texto, nós vemos o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro muito rico em histórias, em exemplos, em coisa prática. E até tem aqui na igreja o grupo missionário que está surgindo, que é o Atos 29, que o Atos vai até o capítulo 28, né? Então a continuação é a minha vida, a continuação dos atos da igreja é a minha vida, é a sua vida, é a vida da igreja. Mas nós olhamos o livro de Atos aqui e falamos, meu Deus, olha isso, eles louvaram a Deus. Eles estavam presos, eles estavam adorando ao Senhor e as portas das cadeias se abriram e eles foram libertos. É isso que nós queremos a libertação através do louvor, nós queremos isso, sabe? Nós queremos o poder. Nós olhamos aqui que a sombra curava pessoas. Nós vemos aqui que aonde eles passavam, os milagres iam acontecendo. E a igreja primitiva era conhecida assim, que quando eles iam chegando numa cidade, as pessoas falavam, opa, quem são esses que estão colocando a cidade de cabeça para baixo? Quem são esses? Mas nós queremos isso, nós temos a ambição disso, a ambição do poder da igreja primitiva, mas nós muitas vezes temos esquecido de um detalhe. A vida de Paulo aqui diz o seguinte, que o texto diz aqui que, como de costume, Paulo ia ao lugar de oração. Nós temos que ter o costume de orar. Nós temos que ter o costume de orar. Não foi uma coisa, não foi um fato isolado a libertação de Paulo. Não foi um fato isolado, Paulo, quando ele foi picado por uma cobra, ele ser curado. Não foram fatos isolados que fizeram os apóstolos orarem por enfermos e o poder do Espírito Santo curar esses enfermos. Não foram fatos isolados. A vida deles era uma vida baseada em oração. E aqui diz que, como de costume, eles iam ao lugar de oração. Nós temos que ter o costume de ir ao lugar de oração. E qual que é o lugar de oração nos dias de hoje? É o meu quarto, é a minha casa. A sua família, ela vai ser transformada no poder do Evangelho, sim, mas não é através do argumento, é através da oração.
E a oração, ela muda a vida da gente, porque ela gera discernimento. Diga, discernimento. Discernimento. A oração muda a vida da gente, porque gera discernimento. Nós oramos. Não adianta você orar, se você não tiver discernimento. Se você não tiver entendimento das coisas. Nós precisamos pedir para Deus, Deus, me dê discernimento. E no caso aqui, o texto não fala muito bem, não explica o porquê que o apóstolo não expulsou o demônio logo de imediato. Não expulsou esse espírito na primeira vez, mas diz que ele teve discernimento e que ele identificou que era o espírito maligno e ele imediatamente o expulsou. Que a partir do momento que ele identificou que era um espírito, ele falou, opa, sai em nome de Jesus. Discernimento. Muitas vezes nós temos brigado, nós temos lutado, mas nós não temos discernimento, nós estamos andando em círculos, e andando, nós precisamos ter discernimento para saber com que armas nós vamos orar, com que armas nós vamos lutar, nós precisamos ter discernimento para saber contra quem nós estamos lutando. E ele sabia que aqui era um espírito manipulador, era um espírito chamado Pitom, né, que era um espírito que literalmente usava a pessoa como uma marionete, como um fantoche. E é como se o espírito, e até a tia Gracinha falou do fantoche agora aqui, né? É como se o espírito fosse falando e a pessoa fosse repetindo. Essa mulher, ela era manipulada. Ela era manipulada como um fantoche. E ela era escrava, não somente dos homens, mas também desse espírito. E o apóstolo Paulo, ele teve discernimento para saber que hora orar, que hora agir, como agir e aonde agir. Então peça a Deus discernimento. Você tem que ter discernimento. Muitas vezes, você tem falado do Evangelho na sua casa, você tem falado da palavra de Deus para os seus familiares, mas nada tem acontecido. Talvez você só tenha falado. E o Espírito Santo quer falar para você essa noite. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Não é com força. Não haja como Senaqueribe, o rei da Síria, que lutava com um braço de carne. O rei Ezequias, ele deu uma palavra muito, muito poderosa para os seus súditos, quando eles estavam sofrendo o ataque do rei Senaqueribe. Ele disse assim, não tenham medo do rei da Síria, porque com ele está o braço de carne, mas conosco é o braço do Senhor. Só quem tem discernimento confia em Deus. Só quem tem discernimento sabe com quem está lutando. Então peça a Deus discernimento. A segunda característica, a oração muda a vida da gente porque ela gera autoridade espiritual. Autoridade. Nós temos que ter autoridade. A oração gera autoridade. Diga autoridade. Você tem autoridade? Você tem autoridade de falar do Evangelho na sua casa? Você tem autoridade de falar de Deus aonde você está sem se importar com as consequências? Você tem autoridade? A palavra, quando os mestres falavam de Jesus, eles diziam que Jesus falava como quem tinha autoridade, mas não era uma autoridade qualquer, não era uma autoridade de quem havia decorado a Bíblia, não era uma autoridade de quem sabia muita coisa, mas era autoridade de vida. Nós temos que ter autoridade de vida, e só a oração gera autoridade de vida. É só quem tem intimidade com Deus, é só quem tem um relacionamento sério, íntimo com Deus, tem autoridade de vida. Às vezes nós oramos e as coisas não acontecem. Nós buscamos a Deus, mas não ouvimos a Deus, porque nós não temos autoridade. Você tem que pedir para Deus discernimento, e você tem que pedir para Deus autoridade. E aí sim, com a sua autoridade, com a autoridade do sangue de Jesus, você irá romper em Deus, as coisas começarão a acontecer nas suas vidas, as pessoas serão libertadas, libertas, os cativeiros, as prisões, elas vão começar a se abrir, porque você tem autoridade, mas é autoridade de vida. Muitas vezes, eu vejo algumas pessoas que falam do Evangelho, falam do amor de Deus, falam da importância da conversão, mas não tem autoridade. E aí nada acontece. Busque autoridade. Não fale uma coisa e viva outra. Não viva em contradição com aquilo que você fala. E somente quem ora tem autoridade. Sabia? Quando você ora, eu acho impossível, na verdade é impossível, você orar, você buscar a Deus
e você não tem autoridade de vida. Às vezes eu vejo algumas pessoas que dizem que oram, que dizem que falam, que dizem que buscam, mas não tem autoridade de vida. Mas a vida dela não fala aquilo. Então nós tendemos a entender que ele não está orando, que ele está apenas falando para o vento. Ele não está orando, ele está falando, e falando, e falando, e repetindo alguma coisa. Isso não é oração. A oração, ela precisa sair de dentro de você, e a oração vai gerar isso em você. A oração gera discernimento, gera autoridade, e a terceira coisa, a oração gera gratidão. Gratidão. Na reunião dos pastores, terça-feira, quando o pastor Ronaldo citou esse texto, que ele estava falando da palavra de sábado e tal, e a pastora Vaxi, ela foi muito sábia, e ela disse assim: é fácil você ser grato quando você está triste. É fácil você ser grato quando você está sofrendo. É fácil você ser grato quando você está sem dinheiro. É fácil você louvar a Deus. Agora, quando você está sentindo dor, aí é difícil você louvar a Deus. Você já imaginou você louvar a Deus com dor? E esses homens aqui, eles haviam sido, primeiro, humilhados. Então havia uma dor emocional. Eles estavam sofrendo, era uma dor ali. E eles haviam apanhado. Eles foram humilhados por quê? Porque as roupas deles foram tiradas em praça pública. Eles foram humilhados. Olha a dor, olha a vergonha. E a outra dor era carnal mesmo. Eles haviam apanhado e apanhado, e apanhado sem merecer. Eles apanharam. E não somente isso. Eles apanharam e foram amarrados. Você imagina você levar algumas chicotadas nas costas, as suas costas cortadas, cheia de cortes, cheia de feridas, e aí o texto fala que eles estavam amarrados num toco, com as mãos e com os pés. Então eles estavam com as costas cortadas e tendo que se agachar e ficar numa posição incômoda. Você já imaginou quando você está com insônia, você consegue louvar a Deus? Quando você está cansado, querendo orar, querendo dormir, você não consegue louvar a Deus. Você fala: cara, eu preciso dormir, eu estou cansado, eu não consigo, eu não quero orar, eu quero dormir, eu quero descansar. Agora você imagina a situação deles. Eles estavam com dor, cansados, e não podiam descansar, porque a posição não deixava. Mas, ao contrário de mim, e ao contrário que eu creio da maioria aqui nesse templo, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não falaram: Deus me abandonou, onde está o Senhor para me libertar deste lugar? Aonde está Deus agora para tirar essa dor, para tirar essa humilhação, para me sarar e para me libertar? Eles não falaram isso. O que eles fizeram? Eles cantaram hinos e oraram ao Senhor. Postura. A oração, ela gera gratidão. E aí uma consequência, que não é um fato isolado, gerou libertação. Libertação. Nós vemos o seguinte, que eles estavam orando, eles estavam cantando, sem interesse, apenas louvando a Deus pela situação, uma situação que eu, você e qualquer pessoa normal, né, não oraria, não ficaria feliz, nós ficaríamos tristes, reclamando, falando: meu Deus, que dor, está desconfortável, estou torto, eu preciso sentar de um jeito aqui, eu ficar a noite inteira arrumando uma posição diferente. Mas eles falaram: não, nós vamos louvar ao Senhor com dor. Nós vamos louvar ao Senhor com dor interna e externa. E eles foram libertos. E a palavra diz o seguinte, que versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias. Liberdade. Liberdade. A oração, ela gera liberdade. A oração gera liberdade. E talvez você que veio aqui pela primeira vez, ou talvez você que está vindo há muito tempo aqui na igreja, você está preso, você está cativo. Pode ser de um pecado, pode ser de uma situação, pode ser de uma situação que você mesmo criou. Você está cativo, você está preso. Mas a oração vai te libertar. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça a Deus que Ele te mostre como agir. E somente quem tem discernimento para saber o que é espiritual e o que não é, tem um coração grato e vai ter essa liberdade. Busque a Deus,
peça que Deus te liberte, peça que Deus te tire do cativeiro, peça que Deus traga esse alívio tão esperado. E esse alívio, você precisa de alívio, você está sentindo dor. E a oração muda a vida da gente, porque ela gera discernimento, autoridade, gratidão, e a oração gera transformação. Diga transformação. Versículo 27 em diante. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Repete comigo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia nisso. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Transformação. Diga transformação. Talvez, se o apóstolo tivesse saído na oportunidade que ele teve, se na hora que as portas das cadeias foram abertas, que os grilhões foram rompidos, se eles tivessem saído, não haveria transformação na vida do carcereiro e de sua família. Somente quem tem uma vida de oração tem discernimento para esperar o tempo certo e a hora certa. Somente quem tem uma vida de oração tem paciência para viver a bênção de Deus no momento certo. Muitas vezes algumas portas são abertas em nossas vidas, e portas até abertas que são bênçãos do Senhor para as nossas vidas, só que não está no momento certo. A liberdade era óbvia, era óbvio que eles seriam libertos, eles iriam ser soltos. Depois nós vamos continuar lendo o texto, mas o tempo da liberdade não era aquele. E muitas vezes nós temos perdido de desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas, por causa da falta de paciência. Nós não temos visto as pessoas sendo transformadas por causa da falta de paciência. E eu faço uma pergunta para você: você estaria disposta a abrir mão de uma bênção por uma família, por uma vida? Você estaria disposto a deixar de entrar de uma porta que é uma bênção para a sua vida, para que outros possam desfrutar a bênção maior? Você está disposto? Ou a sua ansiedade não deixa? Ou o medo, ou a insegurança, ou o medo de falar: se eu não entrar nessa porta, eu não vai abrir outra, não permite? A oração, ela gera transformação. Gera transformação, nós temos que crer nisso. Somente através da oração as nossas famílias serão transformadas. Somente através da oração as nossas vidas serão transformadas. A vida dos nossos familiares será transformada. Oração gera transformação. Creia nisso. Busque a transformação do Senhor. Mas não apenas a transformação. Busque primeiramente ao Senhor. E aqui a continuação do texto, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou:
sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. A oração muda a vida da gente, porque ela gera discernimento, autoridade, gratidão, transformação e agora, por último, a oração muda a vida da gente, porque ela gera integridade. Diga integridade. Integridade. O Senhor compartilhou uma frase muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O Senhor, Ele diz para mim e Ele diz para vocês: não entre pelas portas do fundo. Não passe pelas portas do fundo. Escolha a porta estreita. Escolha o caminho mais difícil. Escolha o caminho da integridade. O caminho da integridade. Eu e você temos muitas oportunidades de fazermos as coisas daquele jeitinho, né, que é o conhecido jeitinho brasileiro. E é muito fácil eu olhar para os políticos, eu olhar para o governador, eu olhar para o prefeito, para os deputados, para os vereadores, senadores, presidente, e falar: a corrupção está geral, né? O nosso país está perdido por causa da corrupção. Eu olhar para os funcionários públicos e falar: quanta corrupção, o meu país está perdido. Mas o mais difícil é olhar para a minha vida e falar: aonde está a corrupção na minha vida? Eu tenho dado um jeitinho? Você tem dado um jeitinho? Às vezes, o jeitinho ele aparece como uma forma disfarçado de bênção. É ou não é? Você está lá, final do mês, na verdade agora primeiro dia de mês, esse mês demorou para passar, né? E o salário passou rapidinho, passou no começo, você está lá no seu emprego, você está lá na sua empresa, e você está falando: cara, está tudo apertado, as contas estão apertadas. As contas estão apertadas. E quando eu trabalhei pouco tempo num órgão público, e lá eu sempre tinha algumas oportunidades. E assim, as oportunidades muitas vezes aparecem em forma de bênção. Às vezes a oportunidade ela aparece no valor da conta de luz. É ou não é? A oportunidade ela aparece naquele valor certinho que você está precisando. Mas o Senhor está falando: tenha paciência, meu filho. Escolha a porta estreita, que o Senhor vai te honrar. Às vezes a oportunidade ela aparece na forma de um relacionamento antes da hora. Um relacionamento, e até o que eu falo para os adolescentes e para as pessoas que andam comigo, não é errado você se relacionar com uma pessoa, é saudável, né? É saudável você gostar de alguém, é saudável um menino gostar de uma menina e uma menina gostar de um menino, né? E glória a Deus por isso, você está funcionando, está tudo certinho, né? Sentiu um calorzinho assim, que bom, graças a Deus, né? Só que guarda esse calor aí, guarda essa chama, né, da paixão, guarda essa paixão, porque às vezes não é o tempo de Deus para a sua vida. E talvez, por causa que você não soube esperar o tempo, você perde a bênção completa. Integridade. Integridade em todas as áreas. Integridade. Não dê um jeitinho. Não faça coisa, sabe, é isso mesmo, é o que o Senhor quer para a minha vida, é o que o Senhor tem preparado. Ore a Deus. Somente quem ora tem integridade. As pessoas elas podem ser certinhas, as pessoas elas podem não fazer muitas coisas erradas, eu e você podemos fazer muitas coisas certas, mas só é íntegro quem tem uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração. E eu vou repetir. A oração ela gera discernimento,
ela gera autoridade, ela gera gratidão, ela gera transformação e ela gera integridade. E agora eu queria que nós orássemos, como igreja de Cristo, como igreja poderosa do Senhor. Nós vamos ouvir uma palavra de oração e nós não vamos sair daqui e falar assim, que legal, a igreja é poderosa, a igreja ora. Nós não vamos sair daqui como papagaios, apenas repetindo o que eu falei, ou o que o pastor Djalma falou, ou o que aconteceu no culto. Mas nós vamos sair daqui e vamos anunciar aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, busque o Senhor nessa noite. Busque o Senhor, peça discernimento, peça autoridade, peça um coração grato, peça transformação na sua família e peça que Deus te torne uma pessoa íntegra. É somente Deus que pode fazer isso. Senhor, nós te pedimos, como igreja do Senhor, igreja viva, igreja acordada do Senhor, ó Pai, que o Senhor desperte em nós o desejo de orar, ó Pai. Nós não queremos ser como os seus discípulos que estavam ali com o Senhor no jardim e o Senhor se retirou para orar e o Senhor falou, olha, ora, porque é chegada a hora, é um momento muito importante agora, eu preciso que vocês orem. E o Senhor foi lá, o Senhor estava aflito, o Senhor estava transpirando sangue de tanto sofrimento, de tanta angústia. E quando o Senhor voltou para os seus amigos, o Senhor os viu dormindo. Pai, me perdoa, porque eu tenho dormido. Pai, nos perdoa como igreja do Senhor, porque nós temos dormido e não temos orado. Porque nós temos dormido na internet, nós temos dormido assistindo televisão, nós temos dormido conversando sobre bobeira, sobre coisas que não edificam. Nós temos dormido, ó Pai, e não temos orado. E agora é um momento importante, é um momento de transformação, é um momento crucial para a história das nossas famílias, para a história da nossa cidade. E a igreja do Senhor tem dormido. Pai, eu peço perdão como igreja, eu peço perdão pela minha vida, porque muitas vezes eu tenho dormido na hora da oração. Jesus, nos desperta um coração de oração, Pai, desperta o desejo de oração. A sua palavra diz que até a fé que eu tenho, é o Senhor que acrescenta. Então, Pai, acrescenta a fé ao meu coração. Pai, naqueles momentos em que eu duvido, naqueles momentos em que eu desanimo, naqueles momentos em que eu começo a olhar para as pessoas, ó Deus, desperta a fé em nossos corações, desperta a fé, ó Deus, em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos olhar para as pessoas, assim como Paulo olhou para aquela mulher que estava cativa, ela estava prisioneira, tanto dos homens como de um espírito maligno, ó Pai, e nós queremos sentir compaixão daquelas pessoas, e orar por elas, e interceder com autoridade, e a autoridade vai gerar liberdade na vida dessas pessoas, porque não é a minha autoridade, é a autoridade do Senhor, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós temos agido na autoridade do argumento, na autoridade, ó Pai, das reflexões, das palavras. Pai, não, nós queremos agir na autoridade do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não tenho autoridade para dizer que o Senhor é livre, porque o Senhor é livre, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é o Senhor quem me conduz. Então, Espírito Santo, você é mais do que livre, o Senhor é o dono dessa reunião, é o dono das nossas vidas. Então age, nos dê autoridade, nos dê discernimento, nos dê transformação, em nome de Jesus. Continue com os seus olhos fechados, comece a orar nesse momento, continue orando. Se você entrou aqui nesta noite e Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, você pode fazer isso como aquele carcereiro fez, quando ele olhou aqueles homens de Deus e percebeu o poder de Deus na vida deles. Ele também desejou que ele e a sua casa tivessem a Jesus como Senhor. E muitos estão orando por você. Pessoas que nem te conhecem estão orando por você agora. E Deus está agindo, está liberando neste lugar o poder através da oração, que vai alcançar você agora em nome de Jesus. Então, se você está aí no seu lugar, e você, quem tem dirigido a sua vida, saiba de uma coisa: mude de Senhor, coloque Jesus como Senhor da sua vida. Deus ama você e quer dar propósito verdadeiro para a sua existência. Saia do controle da sua vida
e entregue sua vida para Jesus. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, precisa fazer isso nesta hora, nesta noite. Há alguém aqui que o Espírito Santo está agindo na sua vida, está tocando o seu coração. Levante a sua mão e de onde você está e diga: eu quero Jesus. Com esse simples gesto, levante a sua mão. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém quer deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, transformar a sua vida? Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga: sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus transforme a minha vida. Jesus está aqui, Ele vai transformar a sua vida. Há mais alguém que quer fazer essa entrega de vida para Jesus? Levante a sua mão. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, levante a sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão, diga sim para Jesus. Não vale a pena viver sem Jesus, mas é uma decisão que você tem que fazer. Escolher ser você mesmo o dono da sua vida, ou entregar a sua vida para que Jesus seja o dono dela. Você pode fazer essa escolha agora. Não sou eu quem vou convencer você, eu estou falando. Tudo que foi pregado aqui foi dirigido pelo Espírito Santo, e é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, olha, não tem nada, nem ninguém que pode impedir você. Não há, às vezes, algumas pessoas testemunham que o braço ficou pesado, que havia impedimentos. Não há nada disso que possa impedir você. Pode até ser que alguma oposição espiritual pese o seu braço, mas agora, em nome de Jesus, nós proclamamos liberdade na sua vida, em nome de Jesus. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, estava com dificuldade, mas quer fazer isso agora? Levante sua mão e diga: eu entrego a minha vida para Jesus, com esse gesto, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Há mais alguém que quer fazer essa entrega de vida para Jesus? Levante a sua mão. Glória a Deus. Eu vou pedir para aquelas pessoas que levantaram suas mãos, eu quero fazer uma oração com você aqui perto. A sua vida vai ser outra, totalmente transformada. Você vai ser muito abençoado. Você que levantou sua mão, saia do seu lugar, vem aqui. Essas 3 pessoas, pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Não fique constrangido, em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente e eu vou orar por você. Há mais alguém? Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, há mais alguém que queira entregar sua vida para Jesus? Saia do seu lugar, venha se juntar a essas pessoas. Amém, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, pode ficar de frente para mim. Isso, pode vir, querido, venha para Jesus. Você pode ficar aqui ao lado, isso. Mais alguém aqui ao lado, na nossa nova irmã aqui, em nome de Jesus aqui. Uma irmã de preferência aqui ao lado da nossa irmã, nova irmã. Glória a Deus. Jesus é bom. Olha, você vai fazer uma oração. Você vai repetir comigo uma oração. E Jesus vai transformar a sua vida agora. Jesus não deixa para depois. Então feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E Jesus morreu na cruz para me salvar. Fale isso com vontade. Diga assim: Senhor Deus, eu me arrependo de ter controlado a minha vida. Eu agora entrego a minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essas transformações de vidas aqui agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Vou pedir para você se assentar aqui. É só um minutinho para você preencher uma ficha. E você já vai sair daqui com um folhetinho que chama E Agora? Folhetinho E Agora é para você saber. E agora, o que eu faço com essa decisão que tomei? E aí nós queremos oferecer uma ajuda para você, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados pela palavra de Deus? Dá um glória a Deus. Gente, eu sinto que nós temos que ainda orar mais por essa palavra. Eu queria que colocasse os últimos slides. E nós vamos orar agora. Sabe, para a gente não sair daqui assim, que bênção a palavra. Como o próprio pastor Rafael Fogaça pregou. Nós vamos orar ponto a ponto para tomar posse dessa palavra. Então eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Eu sei que você sabe orar de olho aberto, não sabe? Amados irmãos, me digam vocês. Eu digo para você já de princípio, muitas vezes, amados, eu errei. Por quê? Porque eu não orei o suficiente para discernir se fazia ou não fazia certa coisa. Eu pergunto para você, você já errou por falta de discernimento? Levante a mão. Aí. E não foi justamente quando faltou oração na sua vida? Às vezes a gente até fica irritado, né? Às vezes a princesa Tânia Mara pergunta para mim, mas já orou o suficiente? Não é verdade? Já orou o suficiente para ter o discernimento? Não, isso aqui é de Deus. Às vezes você vai falar, não, é vontade de Deus, vamos lá e pronto. E aí o que acontece? Dá errado. Puxa, e Deus, mas você não consultou Deus direito. Você foi fazendo. Faltou discernimento espiritual. A oração gera discernimento espiritual, amém? Então ore comigo assim, Senhor Deus, me leva para o quarto da oração. Eu quero ter uma vida de oração mais intensa, que gere discernimento. Amém. Amados irmãos, quantas vezes você quis falar alguma coisa, você falou e nada, né? Aí parece que de repente chegou alguém, falou um negocinho que você pensou, como eu já pensei, isso nem foi tão inteligente. Mas a pessoa falou, a outra, tá aí. Aí você falou até para a pessoa, eu já te falei isso 1 milhão de vezes, mas a pessoa não te ouviu. Por que ela não te ouviu? Porque faltou autoridade espiritual. Não é na força da sabedoria humana, não é na força do braço humano, é na força e no poder do Espírito Santo. Então ore assim, Senhor Deus, me leva para o quarto da oração, gera em mim a autoridade espiritual. Amém? Amados irmãos, enquanto você está orando aqui, tudo isso está sendo gerado. Mas quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais autoridade espiritual você terá. E isso acontece todo dia, dia após dia, dia após dia. Tem gente que chega e pergunta para mim assim, eu vi porque eu estava lá no congresso do Summit, chegou um cara e falou assim para o pastor Bill Hybels, então, eu sou o produtor daquele The Voice. Aí o Bill Hybels, Aí ele falou assim, o senhor conhece o The Voice? Não. Bom, mas como o senhor não conhece o The Voice? Porque não fica assistindo televisão. Não vai conhecer o The Voice nunca, não é verdade? Agora pergunta para ele se ele conhece a palavra de Deus, não é? Você vai ver, é um homem usado por Deus que tem profundo conhecimento da palavra de Deus. Talvez justamente porque ele escolheu, ao invés de ficar conhecendo quem são os finalistas lá no país dele, do The Voice, ele preferiu estudar mais a palavra de Deus, preferiu estar no quarto de oração, falando com Deus e permitindo Deus falar. Amém? Autoridade espiritual. Amados irmãos, gratidão. Quantos de nós já entramos? Eu moro num condomínio. Gente, é incrível, como diz o pastor Gilson, o papo de elevador de condomínio, não é? Eu entrei, tem uma senhora no meu condomínio que ela é expert em reclamar. Um dia eu entrei e estava calor, ela falou assim, mas está calor demais, assim não dá, né? Outro dia eu entrei e estava frio, nesse tempo de frio. Esse frio tem que acabar, pelo amor de Deus.
Aí eu falei, ô minha senhora, agora, há poucos dias atrás, a senhora entrou reclamando do calor, agora a senhora entra reclamando do frio, né? E assim vai. Nós estávamos orando ontem e a princesa Tânia Mara lembrou da Rebeca, irmã do pastor Eibe, quando eles perderam conexões e ficou horas no aeroporto. Gente, como é gostoso esperar em aeroporto, né? Aquelas cadeirinhas macias, né? Largas, extensas, estica a perna, é assim, não é? Imagina, ela estava com uma roupa e passou por lá. Ela vinha lá do Nortão, quente, e passou por São Paulo, que estava frio. E o pastor Eibe deu testemunho e falou assim: a minha irmã não reclamou nenhuma vez de nada. Pergunta para o pastor Eibe se a irmã dele ora. A oração gera gratidão, amém? Então diga aqui assim comigo: Senhor, gera em mim muita gratidão. Tira da minha vida, diga com força, tira da minha vida toda lamentação, toda murmuração. Gera em mim, em oração, muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ao invés de reclamar do cativeiro, comece a adorar a Deus pelas provas. Comece a adorar a Deus. Tiago diz: tende por motivo de grande alegria eu passar por muitas provações. Não é para você rir, alguém avisar você assim: olha, fulano morreu. Deus diz que é para a gente se alegrar em tudo. Que é isso? É um absurdo. Mas o que ali a palavra é o seguinte: em todas essas provas, em todos esses problemas, você vai depois conseguir ligar todos os pontinhos e dar glória a Deus e ver que isso vai operar maturidade na sua vida, amém? Seja grato sempre, e isso vai gerar liberdade na sua vida. O murmurador, ele é preso, ele é negativo, ele é chato, ele é assim. A pessoa grata é alegre, ela é livre, o grato é livre. Ela opera a transformação. Então, diga comigo assim: Senhor Deus, gera em mim liberdade para te adorar, para te louvar, mesmo nos momentos de tribulações. Nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos de vocês já insistiram tanto falar com uma pessoa de Jesus e não conseguiu fazer com que aquela pessoa chegasse ao ponto que você queria que ela chegasse, entregasse a vida para Jesus? Chega outra pessoa, fala de Jesus, se converteu. Aí você vai conversar com ele dizendo: pois é, ele me falou tal coisa, é a mesma coisa que eu já falei antes. Mas já falei isso 1000 vezes para você. Amados irmãos, se nós estivermos em oração, nós vamos orar por uma pessoa e ela vai entregar a vida dela para Jesus. Os irmãos já viram que nós estávamos orando, que a igreja de Marília tinha os irmãos orando, e em jejum e oração, a pessoa ganhou a outra para Jesus. Ela sentiu no coração de sair na casa dela, ela ouviu uma voz e foi falando: anda aqui, vira à direita, vira à esquerda, para agora. Ela parou, estava na frente da igreja batista de Marília, e ela entrou ali e entregou a vida dela para Jesus. Como aquela pessoa ganhou a outra para Jesus? Na oração. Diga assim comigo: Senhor Deus, gera em mim o poder para falar do teu nome, e que as pessoas me ouvindo se convertam ao Senhor Jesus. Que o meu testemunho fale sobre o seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se nós estivermos conectados a Deus, a integridade será parte da nossa vida, como nunca foi. Sabe por quê? Quando você está em oração, o caráter de Jesus vai sendo formado na sua vida, ó.
Não é mais só cognitivo, não é só o que você aprendeu e leu e estudou. É em oração, vai entrando lá dentro de você. O poder de Deus vai te transformando e você não vai entrar na corrupção deste mundo, amém? Paulo e Silas podiam aceitar. Vamos sair quietinho, porque ele falou que era para sair, era um presentinho às ocultas. Sai. Não pode. Ele falou, não, nós não queremos sair assim não. Não, nós queremos sair certo, correto, legalmente. Amém? Diga assim comigo, Senhor Deus, eu quero, em oração, que o Senhor gere em mim integridade, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, ó Deus Todo-Poderoso e Amoroso, que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que as consolações do Espírito, que a unção e o poder venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a comunhão do Espírito venha sobre a igreja, e que você, cheio desse amor, dessa graça e desse poder, saia daqui e viva uma vida de oração para ser mais que vencedor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá na graça e na paz do Senhor Jesus.